Yeah. Fala, torcedor aqui, canta e vibra, canal Palmeirazão, bora para mais um vídeo. E no vídeo de hoje aí vamos analisar a forma e as mudanças que o Abel Ferreira pode fazer no jogo aí para enfrentar o time do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, lá no sábado. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal. Agradeço a todos aí, nos novos inscritos. Vamos começar primeiro falando de uma mudança que, na minha visão, já era mais do que esperada e que o Abel nem deveria ter alterado se você comparar com a partida do Porto, que é aí o Maurício. O Maurício, ele estreou contra o Porto, jogou muito bem, depois ele foi substituído nas duas partidas contra o time do Al-Ahly e contra o Inter Miami. O Veiga entrou, o Maurício ficou no banco e depois entrou, e o Maurício foi decisivo nas duas partidas em que ele veio do banco. Contra o Al-Ahly ele deu passe e contra o Inter Miami ele fez o gol. E para essa partida contra o Botafogo, Rafael Veiga deve e pode e vai voltar para o banco, assim o Maurício deve ser escalado aí como o titular. O Abel Ferreira, né, explicou que a mudança foi especialmente na partida diante do time do Inter Miami, que avalia que uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes foi pela experiência. Abre aspas aí. A decisão pelo Rafael Veiga era para ter experiência nesse jogo, era trazer mais dinâmica, robustez física, declarou. Não funcionou nada disso, nenhuma das duas partidas, né? O Maurício jogou, né, diante do Porto até os 20 minutos ali do segundo tempo, deu 28 passes e duas finalizações, 6 tentativas de quebras de linha do adversário bem sucedidas. Ele vinha atuando muito bem. Eu não entendi realmente por que o Abel mexeu nesse setor, por que o Abel tirou o Maurício, que vinha tão bem, e aí substituiu, mas agora a partida contra o Botafogo é decisivo, né? Perdeu, tá fora. O Veiga vai voltar para o banco, vai começar no banco de reservas para dar lugar para o Maurício. Outro que deve estar pintando de novo no time titular é o Aníbal Moreno, né? Que teve lá um edema na coxa, ficou de fora do jogo contra o Inter Miami. Ele teve uma lesão na coxa, uma edema, né, na coxa direita. E na partida contra o Botafogo ele deve sim ser o titular. Outro que tá fora, né? Murilo tá fora, mas ali o Aníbal Moreno foi o que o Palmeiras mais sentiu na partida contra o Inter Miami, que é o setor ali defensivo, que o Palmeiras foi muito, muito mal, tanto fisicamente quanto taticamente. Taticamente não teve, né? Taticamente você para o vídeo lá, você pega o vídeo lá na Casa TV, para em qualquer minuto lá do jogo, você vai ver que a defesa, tudo, o time do Palmeiras todo, era uma bagunça tática sem igual, né? Então, mais ou menos assim, o provável time, falando por cima, deve ser o Everton, pode ser que entre o Giai, mas estamos na dúvida entre Giai e Marcos Rocha. Cara, eu não sei o que pensa o Abel, cara, porque que o Giai nas duas partidas, né, que ele atuou, ele foi muito mal, ele errou muitos passes, principalmente ofensivamente. Então pode ser que ele mantenha o Marcos Rocha para deixar fechar ali realmente o setor. O Marcos Rocha é mais defensivo do que ofensivo. Mas se você pensando em ganhar o jogo, cara, eu ia com o Giai, né? Cara, mas aí eu espero que o Abel tenha trabalhado bem com o Giai para escalar. Porque ele vinha numa atuada muito boa, chegou no Mundial, fez os 2 jogos muito ruins e aí foi sacado na partida contra o Inter Miami. Marcos Rocha também não fez muita coisa, né? Mas vamos lá. Gustavo Gomes, Bruno Fux deve ser o titular junto, né? O Murilo não pode jogar, então a dupla de zaga deve ser Bruno Fux e o Gustavo Gomes. Talvez pela ausência aí do Murilo, o Abel opte por entrar com o Marcos Rocha, porque ele atuou principalmente com o Giai quando estava a dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo. Lateral, Piquerez, aí no meio Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Estevam, Facundo Torres, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Cara, e aí? Posso dizer, nesse jogo eu iria com o Vitor Roque. Nesse jogo eu iria com o Vitor Roque, eu começaria com o Flaco Lopes no banco de reservas, mas colocaria ele. Eu daria uma chance. Eu sei que é um jogo mais decisivo do que outros, mas eu acho que esse jogo poderia casar muito bem com o Vitor Roque, que é um cara mais ágil. E isso vai casar principalmente com a próxima notícia, que é que o jornalista aí do Sport TV
antecipou uma mudança aí, uma tendência de mudança que vai acontecer no time do Botafogo, que é o jornalista André Galindo, do Sport TV. Ele diz o seguinte, que a tendência é que o Botafogo adote uma formação com a dobra de laterais. Rapaz, o Abel Ferreira até se animou agora, hein? Com a dobra de laterais pela esquerda. A esquerda da zaga da defesa, né, do Botafogo, quem vai atuar é o Estevão. Então, talvez visando ali uma marcação mais forte contra o Estevão. Lembrando que o Botafogo perdeu, né, o Gregory. Então, ele deve utilizar o Cuiabano e o Alex Telles ali naquele setor. De acordo com que a comissão técnica vê uma sobreposição de dois atletas, uma forma de garantir a solidez defensiva e apoiar ofensivamente com mais intensidade, especialmente diante de um adversário tão qualificado quanto o Palmeiras. Na teoria, até você pode pensar assim, beleza, você tem dois laterais, um cara fica mais ofensivo e outro cara fica mais ofensivo. Na prática, quando o Palmeiras tentou fazer isso, nunca deu certo, nunca funcionou. E aí é um modo de que o Palmeiras pode atuar pelo meio. É um jogo, por exemplo, que o Richard Rios, se ele ir mais à frente, se ele jogar um pouco mais à frente, buscando mais o ataque, o Palmeiras pode ganhar a região, o setor do meio de campo, e ganhando o setor do meio de campo, o Palmeiras pode pressionar a saída de bola, pressionar quando sem a bola e com a bola também, e pode fazer o Palmeiras ter um caminho mais curto em direção ao ataque. Resta saber se o Abel vai realmente olhar essa mudança, vai antecipar o time para tentar buscar a bola. A gente sabe que o Abel, pode ser que, eu já falei, acho que no vídeo passado, né, eu falei que pode ser que também que seja um jogo assim que os times tenham mais medo de perder do que a vontade de ganhar. E como diria Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira as suas chances de ganhar. Então, pode ser que seja um jogo bem... Eu espero um jogo bem truncado, cara. Eu espero aquele jogo assim, faltoso, com... Mesma coisa que eu falei no vídeo de hoje. Agora, o Palmeiras pode achar algumas brechas, principalmente se tá uma marcação fora do lado esquerdo, do lado direito. Quem vai atuar pelo lado direito é o Maurício. Então eu vejo o Maurício, por exemplo, e o Richard Rios como peças extremamente importantes para vencer o time do Botafogo. Tanto numa jogada rápida, quanto numa retomada de bola. Uma saída de bola errada, o Palmeiras pressionando, o Palmeiras retomar e conseguir fazer o gol. Se o Palmeiras sair na frente, eu acho que desmonta muito, muito do que o Botafogo tá pretendendo, e aí o Palmeiras ganha o espaço. Porque daí, o Palmeiras sair na frente, acho que esse é o jogo que o Palmeiras precisa sair na frente. O Palmeiras não pode sair atrás do placar. O Palmeiras precisa sair na frente do adversário. Agora, se o jogo fosse arrastando 0-0, 0-0, aí a tendência realmente é ir pros pênaltis. E pros pênaltis, cara, o retrospecto do Palmeiras não é muito bom, mas vai que né. Mas eu espero que o Palmeiras não leve esse jogo pros pênaltis. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra.